Olá, bem-vindos ao Engetalk, o podcast voltado para o mundo da engenharia, uma colaboração entre o INEA e o CREA de Minas Gerais. E hoje nós temos um assunto muito importante para tratar por aqui, que é o patrimônio cultural em risco. Para falar sobre esse assunto, temos uma convidada muito especial, que é a Lourdes Rodrigues. Ela é historiadora e mestre em patrimônio cultural. Lourdes, seja bem-vinda e se apresente um pouquinho aqui para as pessoas. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. Eu sou diretora do Departamento de Patrimônio Cultural, sou funcionária pública efetiva há 23 anos. Sou mestre em Patrimônio Cultural, Paisagem e Cidadania pela Universidade Federal de Viçosa e nesses anos aí já tenho uma vasta experiência em trabalhar com patrimônio, tanto o patrimônio edificado quanto o patrimônio imaterial também. Muito bom. Legal. Gente, ao meu lado aqui, o Tiago Alves, que é o vice-presidente do INEA, inspetor do CREA e engenheiro civil, que já está participando com a gente desde o primeiro episódio, né, Tiago? E você vai acostumando que eu vou participar de todos. Isso aí, gente. Se tudo der certo. O Tiago veio para contrabalancear esse papo aqui com a gente. Afinal de contas, eu sou uma leiga no assunto, ele conhece bem da área técnica, e a Lourdinha que vai trazer para nós realmente todas as informações, porque ela é mestre em patrimônio cultural em risco. E é sobre esse assunto que eu quero te perguntar. O que define um patrimônio histórico e cultural? Quais são os critérios usados para essa definição, Lourdinha? Olha, o patrimônio cultural, ele é tudo aquilo que tem valor histórico e cultural para uma cidade, mas que tem um valor coletivo, não só um valor individual, que tem um valor coletivo para a história de um lugar, não só de uma cidade ou de um estado ou de um país, que nós temos aí o patrimônio a nível nacional, estadual e municipal. O que define o patrimônio, nós temos o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material, nós tratamos de bens móveis e imóveis, que seriam as edificações, uma peça de um museu ou uma peça que tem uma relevância histórica para uma cidade, uma imagem, alguma peça que tem um valor. Então, esse nós denominamos de patrimônio material, que são os bens móveis e imóveis. E nós temos também o patrimônio imaterial, que são patrimônios que têm valor cultural para uma cidade, que seria, como exemplo, manifestações culturais, manifestações artísticas, modo de fazer, um saber, umas tradições, como, por exemplo, um artesanato, o modo de fazer, às vezes, do próprio artesanato, bordado. Então, tudo isso é considerado patrimônio imaterial. Tudo que remete à cultura local. Exatamente. Lourdes, primeiro agradecer por aceitar o convite. O INEA tem essa proposta. O INEA, que é o Instituto de Engenharia e Agronomia do Leste de Minas Gerais, a gente tem essa ideia de trazer e a gente conseguir discutir um pouco regionalmente o que é cada assunto em relação à engenharia. Apesar de você não ser engenheira, você está há muitos anos aí no mercado nesse tema, que é o patrimônio histórico cultural, e aí agradecer por você poder compartilhar a sua experiência com a gente. Do ponto de vista de engenharia, eu queria entender e pedir para você para a gente desmistificar algumas coisas. Mas, para começar, vamos entender nós estamos em Caratinga tem patrimônio histórico cultural. Quais são? A gente tem algumas polêmicas aqui, que é o caso do Cine Brasil, como é que ficou. Então, eu queria bater um papo sobre essas coisas para a gente poder evoluir também nesse assunto, mas também em específico aqui o que acontece aqui em Caratinga, entendeu, Fernanda? Exatamente. Aí é o seguinte, para começar, entendendo você falou, Caratinga tem patrimônio imaterial? Tem. Qual é? Em Caratinga nós temos imaterial a Banda de Música Santa Cecília, que é uma banda centenária, e nós temos o Coral São João Batista, que também é centenário. Verdade. Ambos são registrados como patrimônio imaterial, ou seja, eles são oficialmente considerados patrimônio cultural. Nós temos outros, patrimônio cultural imaterial, mas que não é oficialmente registrado como patrimônio. Tá. Esses dois que eu citei, eles são oficialmente reconhecidos. A gente usa a expressão registrado quando é patrimônio imaterial, mas teoricamente o sentido é o mesmo. Entendi. Então tem diferença de tombado para registrado? Quando é patrimônio imaterial, a gente usa essa expressão registrado. E quando é patrimônio material, tombado. Tá. Entendi. Mas é o mesmo valor, é o mesmo significado, no sentido jurídico. Entendi. E quais são o patrimônio tombado em Caratinga? Quais são eles? Então, em Caratinga... Lembra de todos? Sim. Em Caratinga, nós temos o conjunto arquitetônico e urbanístico da Praça Cesare Alvim, que é composto pela Praça, Coreto,
a Escola Estadual Princesa Isabel, a fachada do Palácio do Bispo, Catedral. Catedral também. Forma um conjunto. Temos o Casarão das Artes, que também é tombado como patrimônio cultural desde 2008. O Cine Brasil, o antigo Fórum. Temos os vitrais das Carmelitas também, os vitrais que estão expostos lá no Instituto Hélio Amaral. A Igrejinha de São João, né, que foi o primeiro tombamento da cidade, é a igreja mais antiga da cidade, né, que hoje ela tornou-se um museu de arte sacra. E a estação ferroviária de Caratinga, que inclusive está passando por uma reforma, né, uma restauração. E também a estação ferroviária do distrito de Dom Lara, que pertence a Caratinga. São esses o que nós temos aqui. A estrada ferroviária, é isso? Não, a estação. O imóvel, a estação. A edificação. Dom Lara. A edificação de Dom Lara e de Caratinga. Entendi. E o que está passando pela reforma é o daqui de Caratinga. Hoje tem até uma biblioteca que funciona lá, uma escola, não parece? Funcionou uma biblioteca, agora está sendo aula comunitária de taekwondo, artesanato, está tendo algumas atividades lá nesse sentido. Não tem mais a biblioteca, não. Tá. Aí, assim, no sentido de desmistificar. Bom, o patrimônio está tombado. Pode ser feito alguma coisa, tem que deixar ficar velho, tem que restaurar de quanto tempo. Quais são as regras, né? Para uso desse patrimônio patrimônio. Então, em relação ao uso do patrimônio, o patrimônio ele tem que ter um uso onde não impede as pessoas de fazerem visita. Né? O patrimônio ele tem que estar de portas abertas para receber pessoas. Porque ele faz parte da história local. Então, ele é um espaço que sempre vai ser visitado por pessoas, né, por turistas, por crianças, por estudantes. É um espaço de pesquisa. Eu costumo dizer, inclusive, que o patrimônio cultural ele é um objeto pedagógico. Que, através dele, a gente consegue estudar a nossa história, né? Estudar a história local. Então, para cada patrimônio, existe uma regra. Essa regra a gente chama de diretrizes de preservação e elas são todas durante o processo de tombamento. Essas diretrizes elas são estabelecidas pela equipe técnica do setor de patrimônio, que elabora essas diretrizes e com a aprovação do Conselho de Patrimônio. Ela passa também pela aprovação do Conselho de Patrimônio. Então, para cada patrimônio, ele tem uma diretriz diferente da outra. Né? Mas assim, nada impede de passar por restauração, de passar por melhorias, por algumas intervenções necessárias, exemplo da acessibilidade, né? Porque hoje em dia é uma legislação mais recente, né, em relação ao patrimônio, que geralmente são imóveis mais antigos. Então, assim, não impede, porém que seja feito de forma mais leve, né, para não danificar o patrimônio e a estética do patrimônio, mas nada impede de fazer. Você falou sobre preservação. Como que a comunidade local pode ajudar na preservação de um bem tombado? Olha, eu costumo dizer que a comunidade é a maior guardiã do seu patrimônio, porque o patrimônio ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso, né? Ele é coletivo, ele tem um valor coletivo. E essa comunidade ela tem que se apropriar desse patrimônio, porque é da nossa história, né? Então, a comunidade, como que ela pode participar? Procurando mesmo se informar, procurando reunir com os grupos, né? Nós temos o Conselho de Patrimônio Cultural, que são pessoas representantes da comunidade. As pessoas podem participar da reunião caso haja a aprovação do presidente, né? Mas, assim, é interessante que a comunidade desperta esse interesse em relação ao seu patrimônio, porque é a história nossa, né? Com certeza. Entendi. Agora, é um patrimônio histórico, mas tem proprietário, né? Quando a gente fala assim, não, tudo bem, a população tem que se apropriar, o Cine Brasil, por exemplo, tem um proprietário que não é o município de Caratinga que é proprietário, não é? Tem um proprietário lá, correto? Tem um dono lá. Exemplo do Cine Brasil, tem um proprietário. Quando eu disse apropriar, é apropriar historicamente, que ele faz parte da nossa identidade, né? É apropriar nesse sentido, que ele faz parte da nossa identidade local. Mas o imóvel, ele é particular, ele é de uso particular. Embora qualquer intervenção a ser feita tem que passar pela análise, né, do Departamento de Patrimônio e do Conselho de Patrimônio. Mas isso não impede o proprietário de usar, né?
e fazer o uso que ele acha conveniente. Tá. Eu citei esse exemplo, Lourdinha, porque é o seguinte, às vezes a gente escuta, eu faço parte do conselho, tá? Eu faço parte do Conselho de Patrimônio Histórico, a gente faz parte, está na tentativa de contribuir com a sociedade, eu tento fazer parte de algumas coisas para poder ajudar também, né? É a minha intenção. Mas lá a gente escuta o pessoal, às vezes, entendendo que o patrimônio é algo que está lá só para ninguém ver, que ninguém quer saber, Caratinga é uma cidade histórica. Isso chateia muita gente, porque a gente ainda busca essa valorização desse patrimônio. Mas no meio do misticismo do que é o patrimônio histórico, eu estou querendo entender e deixar claro aqui o seguinte: existe um proprietário, e esse proprietário ele pode fazer uso do patrimônio dele. O patrimônio dele não fica obsoleto, ele não deixa de... Assim como o casarão também um patrimônio. Mas ele precisa manter as características originais, seria isso? Então, o proprietário ele não perde o direito de propriedade. Sim, a propriedade continua sendo dele. Exatamente. Continua sendo dele. Portanto, o Cine Brasil foi vendido, né? Sim. Foi adquirido recente por uma outra pessoa. Então, não impede. Ele pode vender, ele pode ceder, ele pode fazer uso dele normalmente. Mas pode derrubar? Só não pode derrubar. Igual uma pergunta assim, muito frequente mas por que lá hoje funciona uma loja? Qual o problema de lá hoje funcionar uma loja? Ele não é mais um cinema. Né? Então é melhor que hoje funcione uma loja, que as pessoas entram e saem, têm acesso àquele patrimônio, do que simplesmente ele ficar com a porta fechada. Né? Porque o cinema não existe. Depredando pelo tempo, pela ação do tempo. Porque ali o que foi tombado é a edificação, não é o imaterial que funcionava lá dentro. O patrimônio imaterial, no caso, que seria o cinema. Interessante. Entendeu? Sim. No caso aí... eu imagino que seja a fachada. Exatamente. Assim, né? É aquela representatividade da fachada. Do cenário que é histórico. Cenário histórico, exatamente. Então, você assim, pegar uma foto, né, de 100 anos atrás, olhar aquela foto e olhar hoje e ver a mesma característica preservada. Exatamente. Então, assim, ali foi tombado o imóvel, não o cinema. Claro. Foi a edificação. Claro. Então, assim, nada impede de hoje existir uma loja ali. E muito melhor que a loja esteja lá, porque é visto, né, é nítido isso, que hoje a frequência de pessoas ali aumentou muito mais. Ele está sendo mais visto, né? Lourdinha, aproveitando essa deixa aí que a gente está falando sobre preservar, a gente sabe que do mesmo jeito que tem as pessoas que preservam, tem as que depredam os patrimônios, não só os históricos, né, gente? Recentemente foi inaugurada aquela locomotiva ali na Praça da Estação e na mesma semana já foi lá um vândalo que depredou, já foi lá, quebrou um pedaço dela. Então, assim, qual a penalidade para um indivíduo que depreda um bem tombado? Olha, na verdade é um crime, né? Qualquer pessoa que faz qualquer tipo de danificação ao patrimônio cultural, independente do tamanho dessa danificação, é crime. Então, assim, a penalidade municipal é uma multa. Eu não sei te falar exatamente agora o valor dessa multa, mas teria uma multa para a pessoa que faz a danificação, mas pode correr risco de ter até coisas piores em relação ao Cine Brasil, que teve que ser reconstruído. Verdade. Né? O Cine Brasil é um bom exemplo. É um bom exemplo. Que foi de boa fé. O proprietário demoliu de boa fé, mas estava em processo de tombamento. Exatamente, teve que ser reconstruído. Então, assim, é um cuidado muito grande. Então, por isso que é importante, às vezes, momentos assim, esse bate-papo nosso, porque isso aí faz com que a população se interage melhor em relação ao seu patrimônio, né? Esse senso de pertencimento e até mesmo a responsabilidade que todos nós, como cidadãos, temos, né? Porque eu falo que preservar o patrimônio é um ato de cidadania, né? Nós temos nossos direitos e deveres, é nosso direito preservar, é nosso direito querer a nossa história viva, claro. Né? Lourdinha, deixa eu voltar aqui no seguinte. Eu te vejo falando sobre patrimônio, a gente fala, né, sobre patrimônio histórico e acaba que a palavra histórico coloca na nossa cabeça algo antigo, algo velho, e que nem sempre é verdade. Depois, participando lá no conselho, eu descobri que nem sempre, inclusive a locomotiva recente, a gente poderia... por acaso, entrar com o processo e fazer o tombamento, se fosse interesse social. Então, nós estamos até com esse processo em relação a outro patrimônio na cidade. Mas me explica um pouco melhor sobre, assim, bom, vamos tombar.
o que a gente precisa fazer, o que vem, o que motiva a gente a querer tombar um patrimônio, ou seja, um patrimônio material e imaterial? O que motiva a fazer? Quais são os motivos para poder falar, vamos começar a fazer esse processo de tombamento? Então, o patrimônio, cada pessoa tem um olhar em relação ao patrimônio. Exemplo, um olhar talvez individual. Então, assim, às vezes aquilo que representa patrimônio para mim não representa para você, né? Ou para uma outra pessoa. Então, geralmente é aquilo que tem sentido para a gente. É aquilo que faz sentido individualmente, mas nós temos que pensar no patrimônio em relação ao coletivo. Então, a gente tem que pensar naquilo que faz sentido para uma determinada comunidade, né? Para um determinado lugar, para uma determinada cidade. Então, aquilo que faz sentido, aquele que tem uma narrativa histórica, sabe? Mas por que não tomba tal casa? Ela é antiga, tá, mas ela tem uma história, ela tem uma narrativa. Quem morou nessa casa? Qual a importância histórica que ela tem? Qual a relevância? Não tem. Então, para que fazer o tombamento? Não é só porque é antigo. Exatamente. Então, o tombamento ele é para aquilo que tem uma narrativa histórica. Igual no caso do Casarão das Artes. Exatamente. Que é uma casa antiga, mas ela teve toda uma história. Exatamente. Né? Parece que foi o... Morou Ludgero Alves, Ludgero né? Alves. E era era um local de encontros, né? De vários eventos importantes. Inclusive, em ali no Casarão, foi um espaço que, na época da construção, Caratinga não tinha fórum. Então, várias reuniões judiciais, decisões judiciais foram tomadas lá. Verdade. Aquela casa ela tem toda uma história, então acho que justifica. Exatamente. Então tem que ter essa narrativa, entendeu? Histórica. Mas... A catedral, né? Ela foi a matriz da cidade. Então, assim, ela tem toda uma arquitetura diferenciada, né? Neogótica. Então tem todo. Não é só a pessoa falar, essa aqui é antigo, vai virar patrimônio, né? Não. Qual que é a narrativa? Qual a história que ela traz para a cidade? E tem coisa nova que pode ser tombada ou só antigo que pode ser tombado? Tem coisa nova que pode ser tombada, sim, dependendo do valor que tem para a comunidade, entendeu? Se ela pode ser nova, mas já tem um valor grande. Eu vou dar um exemplo aqui do Menino Maluquinho. O Menino Maluquinho tem apenas 20 anos, o monumento do Menino Maluquinho, né? Ele está finalizando agora, nós estamos finalizando o processo de tombamento do Menino Maluquinho, que teoricamente é um monumento novo, né? Ele tem 20 anos. Então, está sendo tombado, mas por quê? Olha a relevância que o Menino Maluquinho tem para Caratinga, né? Ali é um lugar que as pessoas passam, as pessoas param para tirar foto, todo final de semana, durante a semana, final de semana, você vai ali, sempre tem pessoas tirando foto daqui, de fora. Então, assim, ele tem um valor muito grande para Caratinga, não só para Caratinga, né, mas assim, falando do monumento... A representatividade muito dele, grande. Eu acho que em termo nacional e internacional. Muito grande. Porque quem não conhece Menino Maluquinho... Exatamente. E recente nós fizemos um concurso de poesia com crianças e a gente percebeu, através dessas poesias, de poesia e de redação, a gente percebeu através dos textos elaborados pelas crianças que o que tem para eles de patrimônio na cidade é o Menino Maluquinho. Olha. Então, assim, às vezes pra gente que é adulto... É a geração nova. Exatamente. Então, é interessante esse... Super interessante. Né, essa questão aí do novo e do antigo. Agora, o patrimônio, ele nunca é construído para ser um patrimônio. Não, ele torna-se patrimônio ao longo do tempo, né? Entendi. Ele de acordo com a história, né? Exatamente. Então, é isso que é o bacana, né? Vai agregando valor. Você falou que estão terminando agora de tombar o Menino Maluquinho. Quanto tempo leva essa questão burocrática, né? E como que funciona? Né? O que precisa ser feito para que o imóvel seja tombado? Então, existe um processo de tombamento que ele inclui tanto parte administrativa, histórica e arquitetônica. Então, no caso do Menino Maluquinho, é feito todo o procedimento administrativo, que é o quê? Notificação de tombamento encaminhada para o responsável. Começa pelo administrativo, primeiro passo. Exatamente, o administrativo. O segundo passo, o conselho tem que aprovar esse tombamento. Depois, é elaborado pelo Departamento de Patrimônio Cultural as diretrizes de preservação e também um passo importante, um ponto importante de ser tocado é a questão do entorno. O perímetro de entorno também tem que ser preservado. Por que esse perímetro de entorno tem que ser preservado? Pode haver uma edificação ali naquele entorno que pode prejudicar a visibilidade do próprio monumento tombado. E o monumento tombado ele tem que ser
O destaque. O destaque, exatamente. Verdade. Então, tem que ter esse perímetro de entorno. E esse perímetro é elaborado pelo departamento e aprovado pelo conselho. Então, assim, o processo ele pode demorar tanto 3 meses como 1 ano. Depende muito do andar da parte administrativa e tudo. Uhum. Agora, como que a engenharia contribui para a preservação e para a restauração de um patrimônio tombado? Olha, é fundamental o papel do engenheiro na preservação do patrimônio. Por quê? O engenheiro é que tem a capacidade técnica para ver, por exemplo, os danos do patrimônio, né? Para fazer uma perícia técnica, por exemplo, para ir olhar como que está a integridade desse patrimônio. Então, não compete ao historiador, compete ao engenheiro. É com você, Tiago. Aí é com o Tiago. É com você, Tiago. Então, assim, é muito importante. Mas é verdade. Eu perguntei pelo Ludinha, mas pensei, engenheiro está aqui do meu lado. E é importante mesmo explicar isso, Tiago. O que acontece? Assim, nós estamos falando de estrutura possíveis, passíveis de colapsar, né? Então, tem muita estrutura antiga, muito antiga, que ela ainda está íntegra. E é importante o engenheiro, sempre que fizer, fazer essa avaliação. Agora, na hora de restaurar, eu acho que é bem específico, sabe? Então, assim, tem arquitetos também que trabalham com isso, não podemos negar. E na hora de fazer restauração, não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista artístico, é muito importante você ter gente que já saiba trabalhar com isso. Nas licitações, o pessoal sempre pede, contratação de obra pública, as coisas sempre pedem uma certidão de acervo técnico. Essa certidão normalmente tem um atestado nela que é para dizer a pessoa já fez esse serviço em outro lugar. Então é importante, normalmente são empresas de engenharia que passam pelo CREA, o CREA chancela esse documento para poder isso virar depois licitação e tal. Inclusive deve ser difícil, né, Lojinha, para vocês arrumarem empresa de engenharia que faça restauração, né? Não deve ter muito espalhada por aí não, né? Eu confesso que é um dos maiores desafios. Eu lembro na época do Cine Brasil, tinha um arquiteto de Belo Horizonte, me parece, que tinha projetado a restauração. Eles buscaram fora para conseguir restaurar o mais próximo possível depois que ele foi demolido, né? Quem executou, mais próximo possível. Quem executou depois, eu conhecia a construtora, era M. Pagano, que era o engenheiro, que era o Fernando Pagano, era daqui de Caratinga, ele trabalhou na execução. Mas agora o projeto, o planejamento, e mesmo porque é o seguinte, na hora de refazer, porque aquilo não foi uma restauração. Depois a Lurdinha Depois a Lurdinha pode falar pra gente sobre isso. Não foi usada a mesma técnica, os mesmos materiais. Não é uma restauração, porque aquilo ele destruiu e teve que... Então foi uma reconstrução. Uma reconstrução. Foi. E aí sim, teve todo... Inclusive passou pelo conselho, né? Do Ministério Público em cima, ajudando a trabalhar também. Na época eu acompanhei tudo isso, porque eu estava no jornalismo, né? No factual. Sim. Então essa pauta, assim, era constante, volta e meia. Isso virava notícia e a gente acompanhou isso bem de perto mesmo. Eu acho que lá foi bem pedagógico também, sabe? Porque, assim, às vezes tem um ou outro engraçadinho que acha que pode fazer tudo, que acha que dá para destruir, fazer do jeito que quer, patrimônio não tem problema. Não, isso dividiu a opinião pública em Caratinga, porque teve quem foi contra, né? A maioria, inclusive, foi contra. Deixa destruir, a cidade tem que modernizar. Eu lembro também, não sei, Ludinha, até te perguntar isso, eu lembro quando iam asfaltar Caratinga, o Ziraldo foi contra, não sei se vocês lembram disso. Sim, eu lembro. O Ziraldo pediu que não asfaltasse, ele queria que mantivesse, pelo menos no entorno da Praça Cesário Alvim, os paralelepípedos, para que mantivessem, né, a originalidade da cidade. E o caratinguense todo queria asfalto. O paralelepípedo ali, em volta da praça, ele faria parte do patrimônio histórico? Não seria um bem tombado, mas ele faria parte no caso. Com certeza faria, porque... Primeiro que do cenário arquitetônico, né? Porque veio mais da origem da cidade, né? Então, assim, ele tem um fundamento histórico. E segundo que até na questão ambiental, o paralelepípedo ele é muito menos prejudicial ao meio ambiente. Com certeza. Né? Talvez o Tiago possa falar melhor a esse respeito. Mas em relação à história, sem dúvida alguma,
o paralelepípedo, ele faria parte, sim, do conjunto. Pros eu carros... não estava nessa época trabalhando com patrimônio ainda não, mas eu lembro disso aí. Isso Já- faz já faz muito tempo. Já era É. tombado? Não, né? O A quê? praça foi tombada depois, né? De Cesáreo asfaltar. Aham. Foi em 2004. Foi foi depois. bem Eu era depois. estudante de jornalismo nessa época, inclusive eu entrevistei o Ziraldo. Ainda tem quando eu muito estava tempo. cursando, né, eu estive no Rio, fui lá e entrevistei o Ziraldo sobre essa polêmica, inclusive, na época. Então, assim, em termos ambientais, realmente o paralelepípedo ele escoa diferente a água e é melhor do ponto de vista de drenagem, sabe? Pra, pelo menos a gente reduzir a velocidade da água para ela chegar, Aham. pra ela chegar mais devagar no rio. Por isso que nas APAs, né, precisam, só pode ter no máximo, né, o paralelepípedo. Pode ter Ele tem uma possibilidade de permeabilidade do Porosidade, solo, aham. porosidade, diferente do asfalto, então por isso tem que ser. Agora, a praça em si, assim, bom, já estava tombado, por isso não tinha muito o que se discutir, já tinha sido tombado. Inclusive tem a praça hoje... Não, quando foi tirado o paralelepípedo? Perdão, na ocasião de tombar já tinha o asfalto, sim, correto? já. Sim. Tanto é que Foi nós- tombado em 2002, eu nós- falei Se, 2004. se mas foi tivesse o paralelepípedo, não poderia. Não poderia. colocar o asfalto. não poderia. Tá aí a Ó, diferença. Eu tive numa cidade, Cerro, fui participar de uma licitação lá, calçamento. Sabe o que eles fazem lá? As pedras são numeradas, as pedras do chão são numeradas, não é paralelepípedo, que é as Sim, pedras sim, grandonas, as pedras grandes. elas são numeradas. Quando vai fazer manutenção na rede de drenagem, rede de esgoto, você tudo tira no a lugar. pedra, desenha, põe o número dela, põe do lado, na hora Olha que vai isso. colocar no mesmo lugar. Mesmo lugar. Cerro, o cuidado que eles inclusive, têm. foi a primeira cidade do Brasil a registrar o primeiro patrimônio imaterial. Ah, é? Porque lá tem o legal. registro do queijo Do queijo? Cerro. O modo de O fazer queijo, do então, do foi o cerro. primeiro patrimônio Foi o primeiro imaterial. material, foi. Do Brasil? Do Brasil. Que interessante, não sabia. Muito interessante. O queijo de cerro é famosíssimo. Eu tive lá, eu comprei um queijo lá. E é então- bom demais, muito né? bom. Esse que eu muito comprei, eu não dei muita sorte, não. Né? Não, eu não gostei dele, mas tem lá, eu acho que tem vários tipos de queijo lá, e esse específico eu não tive muita sorte, não. Lurdinha, mas aí vamos lá, olha só. De onde vem o dinheiro? Nós estamos falando aqui de patrimônio aqui, patrimônio lá, mas isso deve ter um recurso. A gente ouve falar do IFAM, né? A nível nacional tem o IFAM e tal. E aqui você está falando, tem um conselho, tem tal. Tem dinheiro para isso, ICMS? De Como é onde que vem essa funciona verba? essa verba? De onde que vem para poder fazer? Tem município que ganha mais, tem município que ganha menos, porque... Explica um pouco sobre isso. Então, nós temos 3 níveis de tombamento, né? Nacional, aliás, 4. Pela Unesco, o nacional, o estadual e o municipal. Então, por exemplo, Minas Gerais é o único estado do Brasil que tem esse repasse de ICMS para o patrimônio cultural. As únicas cidades do Brasil é Minas Gerais, cidades mineiras, que tem esse repasse pela lei Robin Hood, né? Que agora é o ICMS solidário, né? Que tem esse repasse através do Estado. Mas, assim, outros estados que não têm esse repasse, sempre tem algum edital aberto, que pode apresentar algum edital para poder participar, né? E para Sim. poder angariar Requerer, sim. recurso para poder fazer as intervenções necessárias. O IFAM também, né? Quando é tombado pelo IFAM, a nível nacional, o IFAM também contribui. Mas a nível estadual, Minas Gerais, a gente trabalha diretamente com as diretrizes, as normativas do IEFA, que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Entendi. Então, a gente, todas as atividades que nós fazemos no setor, que são projetos de educação patrimonial, essa participação aqui, inclusive, ela conta como educação patrimonial, relatórios de educação patrimonial, os laudos técnicos que têm que ser feito todo ano. Então, tudo isso aí traz um recurso. Mas, assim, não é um recurso grande. É só uma contribuição do Estado para ajudar a manter o patrimônio. É mais mesmo para manutenção. Mas Agora, aí que eu te pergunto, desculpa te interromper, mas se tem um proprietário, aquele imóvel, fica a cargo desse recurso que vem, essa restauração, ou o proprietário tem que entrar junto financeiramente para fazer a restauração do bem? Então, olha só, é uma pergunta interessante, muito boa de esclarecer, porque quando é tombado um patrimônio privado, né? Privado,
o proprietário não perde o direito de propriedade, mas ele também Nem é os o deveres, responsável, mas ele também é o responsável pela manutenção. O município pode contribuir com alguma coisa, mas a responsabilidade, então a responsabilidade de manter financeira, inclusive, é dele. É dele. Entendi. É dele, é do proprietário. Ele não perde direito de propriedade, Sim. é dele o imóvel, mas ele também tem responsabilidade de sim. preservar. Aí vem aquela pergunta, mas você vai tombar o meu imóvel e ainda vou ter a responsabilidade de preservar? Mas ele tornou histórico. Ouro Preto, as casas são todas assim, né? Para você pintar a sua casa ali, você tem que ir lá, né? Tem todo um critério para você, a cor, a paleta da tinta, você tem que seguir tudo direitinho ali, senão você é multado. Eu vou ser um pouco mais audacioso com a pergunta, porque é o seguinte: poxa, então peraí, deixa eu entender. Eu tenho um imóvel, meu imóvel vai ser tombado, o município vai ganhar dinheiro para isso e eu ainda tenho que dar manutenção? E esse dinheiro vai para onde? Essa é a pergunta. Para onde que vai? Então esse dinheiro serve para quê? Já que o meu imóvel está dando um recurso, meu não é meu, mas só um exemplo. Se o imóvel está dando dinheiro, esse dinheiro vai para onde? Vai para que serve esse dinheiro? Então, esse dinheiro ele vai para a manutenção dos patrimônios, mesmo ele sendo daquele proprietário, o município pode contribuir com alguma coisa, entendeu? Mas assim, não é um valor alto, é mesmo para ajudar na manutenção. Mas tem também, por exemplo, o patrimônio imaterial, ele também precisa de contribuição, né? Talvez um convênio, alguma coisa assim, para continuar viva, né? A Banda Santa Cecília, por exemplo, ela precisa de um apoio do município, né? Os projetos de educação patrimonial, a gente precisa de ter um material gráfico para distribuir, uma cartilha. Então, tudo isso aí é com esse recurso. Mas, como eu falei no início, é um recurso que é uma contribuição para ajudar a manter. Mas nada impede, né, do município também entrar com contrapartida, com outro recurso. E quando tem algum edital mesmo aberto, também pode entrar participando desse edital, né, para conseguir mais recurso. E quando esse proprietário não cumpre a parte dele preservando o bem, quais as consequências para ele? Então, ele é notificado, primeiramente ele recebe a notificação, né, do Conselho de Patrimônio, do Departamento de Patrimônio, ele é notificado e a gente pede que seja feito. Geralmente a gente tenta de forma mais amistosa, né, esse diálogo com o proprietário, a gente tenta sempre de forma mais amistosa, que eu acho que é o melhor caminho, né? Porque para preservar o patrimônio ele tem que ter essa flexibilidade, ele tem que ter esse jogo de cintura, vamos dizer assim, com o proprietário, entendeu? Entendi. Mas em caso que a gente não tem resposta, aí a gente tem que talvez solicitar até o Ministério Público mesmo para ajudar para entrar nessa causa. Entendi. Aí no caso, Lourdinha, vocês que são do patrimônio cultural, vocês são responsáveis em fiscalizar, né, esses imóveis, esses bens materiais, se estão sendo preservados, se eles realmente estão a restauração está sendo feita periodicamente. Agora, e vocês? Existe algum órgão que fiscaliza o setor do patrimônio cultural de uma cidade para saber se vocês estão cuidando direitinho, digamos assim, né, então, dos bens tombados? O órgão que fiscaliza o setor de patrimônio cultural é o Conselho de Patrimônio Cultural. É o Conselho, entendi. No caso, o Tiago é o presidente. E essa fiscalização ocorre de quanto em quanto tempo, Tiago? Na verdade, a gente tem reuniões, né? A gente tem as reuniões e ele é feito por... Essas reuniões são... Bom, o conselho é composto de pessoas da sociedade. Então, quem tem interesse em participar, inclusive, tem um representante do jornalismo lá com a gente, tem representante da universidade, tem representante do município. Então, tem vários representantes. Então, chega lá, esse conselho se reúne mensalmente, normalmente mensalmente, e lá que a gente discute e vê se está faltando alguma coisa. A gente, por exemplo, nós estamos com a reforma lá na estação, né? A gente já mandou notificação. Já, construtor. Encontro com ele por aí, ele falou, e aí, me ajuda aí. Não, mas está andando. Está andando. Então, aí a gente tem essa... Então, o conselho, né? Então, o conselho, ele é composto do povo. Então, assim, quem fiscaliza é o povo. É o próprio povo. É lógico. E isso é de maneira orgânica, né? Agora, de maneira, assim, formal, o Ministério Público também. Aí você tem outros órgãos de fiscalização, TCU. A gente evita, né, Tiago? Porque tem uma forma de tentar dialogar.
Agora, qualquer pessoa, por exemplo, nós somos os guardiães do patrimônio, a comunidade é o principal guardião. Então, assim, qualquer pessoa que viu alguma coisa, ela tem direito de ir lá, né? Com E fala, e a gente escuta. E a gente escuta, né? Porque o pessoal, por exemplo, reclama um pouco da praça, né? Que a praça tá assim, poxa, a gente chama o pessoal da prefeitura, e realmente tenta. a Praça Cesário Alvim tá precisando de uma manutenção há muito tempo, né, gente? A gente vê aí todo final de ano milhões sendo gastos naquele Natal iluminado. Eu já fiz até uma crítica em relação a isso. Eu sou mestre em criticar. Mas é porque a gente vê essas questões e a gente não pode ficar calado. Eu falo assim, eu não sou contra o Natal iluminado em Caratinga, já que nós estamos falando, né, de Caratinga, eu vou falar sobre isso aqui. Eu não sou contra o Natal iluminado, eu acho que está certo, mas desde que uma obra permanente vem em primeiro lugar. A praça, o piso da praça, ele está todo solto. Ela tá precisando, os bancos estão quebrados. Então, assim, antes de gastar com uma decoração que é temporária, né, sazonal, por que não gasta primeiro cuidando do bem? Aí né, tá aí o desafio. Então, em relação a né, esse assunto, concordo com você, mas assim, não vou entrar nessa parte aí, porque a questão da Praça Cesário Alvim, a responsabilidade dela, teoricamente, a gente não fala que é do proprietário, então o responsável por ela é a Secretaria de Meio Ambiente. É o município. Então, é o município. Eu reconheço, Lurdinha, que assim, não é fácil você arrumar a empresa. Por exemplo, aquele calçamento acho que ladrilho português que chama? Pedra portuguesa para fazer mosaico. Isso não é simples. Não. Você tem que arrumar a empresa, você tem que ter... Agora, tem que ter vontade política de fazer. Quando tem vontade política, as coisas acabam acontecendo. Então, assim, o que às vezes está faltando é vontade política. Que dá trabalho, dá muito trabalho fazer, porque não é simples de chamar o pessoal para vir arrumar. Mas dá bastante trabalho. A pergunta é, Lurdinha, se o projeto arquitetônico da praça é um bem tombado, esses pisos, essas pedras portuguesas que estão soltas, os bancos da praça quebrados, eles não seriam passíveis de uma cobrança do patrimônio cultural? Com certeza. São. E não é? Está sendo cobrado. Isso. Tem sido cobrado, inclusive, tem sido cobrado, isso que eu queria inclusive. saber. Está sendo cobrado. Então tá sendo, então tá certo, tem que cobrar, porque assim, né? Tá certíssimo. Tem que cobrar e as penalidades deveriam estar sendo aplicadas. Espero que estejam sendo, né? Porque realmente é uma questão que impacta a sociedade. E ainda mais a praça, ainda mais tá a praça, no centro que é de da cidade, uso né? da população. Então, falando na praça, o que acontece? O entorno do bem tombado, ele tem impacto, correto? Isso. Então, alguém comprou um imóvel na praça, ele pode construir o que ele quiser? Não. Ele não pode construir. Não. Tudo que ele for construir tem que passar, talvez, pelo conselho para poder a gente... Mas tem as diretrizes, né? Exato. Na diretriz tem uma certa limitação. Só na praça ou qualquer bem tombado? Todo patrimônio tombado, ele tem suas diretrizes e a sua delimitação. Mas aí, cada um é diferente do outro. Uma regra diferente. Não existe uma regra para todos da mesma forma. Cada um é de uma forma. No caso da Praça Cesário Alvim, tem a quantidade de pavimento, né? São 13 metros, acho que 13 metros e meio. Não é isso, Tiago? Não me recordo Tem exatamente esse o prédio valor. que é alto, mas provavelmente já foi construído estava ali antes. Então, agora assim, já não pode mais construir. Porque nas diretrizes Entendi. do tombamento, aí essas diretrizes elas são estabelecidas no ato do tombamento. Você está falando de 3 metros de altura. De altura. Isso. Foi, exatamente. Se não me engano, acho que dá 4 andares. Então, assim, mas tem prédio lá com maior quantidade, mas porque foi construído antes. Então, Sim. assim, depois que foi feito o tombamento, tem as diretrizes. Então, qualquer intervenção, construção ou intervenção que for feita no entorno, tem que passar pelo Conselho de Patrimônio. certíssimo. Não só da praça, mas de todos os qualquer patrimônios bem. tombados. E tá Então, certo, é o que você ofuscar. falou, né? Não pode tirar ali a visibilidade do bem tombado. Se você pega uma foto, por exemplo, de um patrimônio, antes de uma construção atrás dela, a visibilidade da foto, a paisagem é uma. Se você pegar um bem tombado, um patrimônio tombado, uma foto, por exemplo, né, e nela vendo uma edificação construída atrás, você vê que danificou completamente Vamos a paisagem. algo palpável. Por exemplo, o Menino Maluquinho. Atrás do Menino Maluquinho está a Pedra Itaúna.
Agora você imagina, Se constrói um alguém prédio constrói ali. um prédio de 20 andares ali na frente, aí fala assim, bom, beleza, agora A o paisagem não é a maluquinho, mesma, né? né? Lurdinha, eu vou perguntar para os dois, para o Thiago também. O turismo através do patrimônio. E o patrimônio cultural de uma cidade, ele atrai turistas, porque se torna, né, uma peculiaridade local. Vamos falar aí de outras cidades. Vou citar uma cidade que eu conheci por conta de ser um patrimônio cultural. Conservatória, lá no Rio de Janeiro, já ouviram falar? Não vou falar. São várias casas antigas, todas tombadas, restauradas, e hoje funcionam bares. É porque ela é uma cidade que remete a serestas, serenatas, é uma cidade musical. Uhum. Então, cada casa tem o nome de uma música, para você ter uma ideia. Legal. É muito legal. E assim, tornou-se uma cidade turística por conta dessa história, por conta de ter virado esse patrimônio cultural. Ou seja, o Menino Maluquinho está ali na BR-116, com certeza muita gente que está transitando, passando por ali, para tirar uma foto, né? E se Caratinga até tivesse talvez mais imóveis tombados, com uma história relevante, traria muito mais visitantes para a cidade, movimentaria o turismo local. Com certeza. Na verdade, assim, uma história nós temos, né? Porque assim, eu costumo dizer que toda cidade tem a sua história, claro. Então, assim, eu nem gosto muito desse termo cidade histórica, porque para mim toda cidade é histórica. Toda cidade tem história. Claro. Né? E nós não somos diferentes. Nós temos uma história muito bonita, por sinal, e que deve ser preservada. Mas, assim, é claro também que não é necessário que seja tombada toda a cidade, todos os patrimônios. Um exemplo de Ouro Preto, que ela é toda tombada. Sim. O que acontece numa cidade assim, igual Ouro Preto? As pessoas que moram lá, elas não têm mais esse senso de pertencimento em relação à cidade, porque tem tanto turista, elas recebem tanto turista no dia a dia, que elas... É como se elas não estivessem no lugar delas, sabe? Elas se sentem incomodadas como se não estivessem no lugar delas. Verdade. Né? E em relação ao turismo e o patrimônio, eu falo que todo patrimônio tombado, ele é um ponto turístico, mas nem todo patrimônio turístico, ele é um patrimônio. Desculpa, nem todo ponto turístico é um patrimônio ele é um tombado. patrimônio, exatamente. Porque às vezes ele é um ponto turístico, mas não é um patrimônio. Ele não tem história. Ele é um ponto turístico porque é um lugar de tirar foto, né? Legal, lugar bonito. E assim, é uma faca de dois gumes também essa questão do turismo e o patrimônio, porque às vezes a pessoa vem visitar, ela não tem senso de pertencimento nenhum em relação àquilo ali, ela só vai mesmo para tirar foto e falar verdade. assim, eu estive ali, mas ela não tem amor por aquilo ali, ela não tem sentimento de pertencimento em relação, porque não é a história dela, entendeu? Então ela só está ali de passagem. Então, assim, muitas vezes atrai muito turista, mas tem que ter um balanceamento, um equilíbrio em relação a isso aí, porque essa visitação também exagerada... Ela pode ser prejudicial para o local. Exatamente. Se ela não for muito bem monitorada, Sim. ela pode ser prejudicial. Sim, verdade. Não estão querendo afastar a turista de vir participar. De forma alguma. É só tomar realmente... Não, mas é uma visão interessante. Muito importante mesmo. Porque é um senso diferente de pertencimento. Né? Uma coisa é você, olha, é meu, eu gosto, é meu. Outra coisa, todo mundo vem e acaba virando uma loucura. Eu não tinha pensado por esse lado. Tanto é que o Menino Maluquinho, ele assim, há pouco tempo, ele teve que passar por uma restauração quase que toda refeita. Verdade. Porque visita muito. Então, assim, e lá não tem nada. Um exemplo também aqui da estação tiveram que colocar em volta a proteção. Então, assim, a pessoa vem, visita, mas não tem aquele cuidado. Né? Então, exatamente. Assim, por isso que é importante esse tipo de conversa, por isso que é importante levar esse assunto para as escolas, levar esse assunto para a comunidade, para as pessoas criarem mais essa responsabilidade em relação ao patrimônio. Porque essa responsabilidade já não pode ser só do município. Lourdinha, ela tem que ser de toda uma comunidade, né? Que o patrimônio é nosso. Né? Show. Imaginando assim, bom, que tem alguém nos escutando e diz, sendo de Caratinga, vai procurar
quem que deve procurar, e não sendo de Caratinga, também deve ter em Minas Gerais, deve ter algum lugar para poder buscar, assim, olha, eu tenho um patrimônio, eu acho que isso aqui faz parte da história, ele precisa levar algum documento, um requerimento, foto, contar a história, como é que funciona? Tudo bem, você já falou sobre a burocracia para se fazer, mas alguém está assistindo a gente e fala assim, cara, pô, eu queria tombar um patrimônio que eu acho muito interessante e tal, como é que faz? Então, Qual que é o primeiro passo para poder chegar até o departamento, para o departamento proceder com o tombamento? a pessoa que tem interesse, por exemplo, em tombar um patrimônio, o primeiro passo dela é encaminhar um ofício, né, uma solicitação de tombamento para o departamento, depois vai para aprovação do conselho. Mas o conselho só aprova, né, o departamento e o conselho só aprova se for uma edificação ou um outro bem que tem uma relevância histórica. Porque assim, é muito comum as pessoas, às vezes, é muito comum achar que, tombando a minha casa, eu vou receber recurso para proteger a minha casa, para manter. Não é isso, entendeu? Mas essa casa tem um valor histórico. Então, assim, não é por aí. Ela tem que ter uma narrativa, mas o primeiro passo é esse aí, é procurar o departamento ou o Conselho de Patrimônio e solicitar esse tombamento. Um raro caso que aconteceu aqui em Caratinga, eu falo raro porque dificilmente alguém quer que tombe o imóvel dele, né? Porque isso é muito polêmico, gera muita divisão de opiniões, né? O Casarão das Artes mesmo foi solicitado pelo próprio proprietário. Ele que pediu. Ele que pediu o tombamento. Foi em 2007, né? Eu já trabalhava no departamento nessa época, foi solicitado o tombamento por eles. O pessoal então, entendeu que era necessário. E ali, de fato, é um imóvel que tem uma relevância histórica para a cidade, né? Diferente de um que quer o tombamento só porque eu quero proteger, eu quero que o município ajuda, entendeu? E o proprietário que não quer o tombamento. Ele não querendo, nós já vimos pelo Cine Brasil que não adianta, né? Não adianta. Eu assim, até respeito muito essa divisão de opiniões também, porque eu penso o seguinte... cada um tem um senso de pertencimento àquilo que faz parte da sua história. Então, às vezes, nós achamos que a Praça Zé Alvim é mais importante para nós, que nós moramos mais no centro, mas às vezes quem mora lá no bairro Esplanada, um exemplo, acha que aquela igreja lá é mais importante para eles. Sim. Por quê? Ela está no convívio deles no dia a dia, faz parte da história, da narrativa deles. Verdade. Então, assim... É por isso que eu respeito a divisão de opiniões em relação a isso aí. E é até salutar, né, que as opiniões sejam divididas mesmo, para a gente poder construir uma sociedade democrática que passa por isso, né? Não tem jeito. Deixa eu te perguntar, em relação ao antigo fórum, o tombado, né, patrimônio tombado, por que nada funciona ali mais? De quem é aquele imóvel? O fórum hoje ele foi cedido para a Câmara Municipal. E nós estamos aguardando a restauração do imóvel. Já foi feito o projeto já foi aprovado pelo Conselho, só falta executar. Mas ele pertence a quem? Ele é privado? De alguém? Não, ele pertence ao município, ele pertence ao município mesmo. Cedeu para a Câmara Municipal. Cedeu para a Câmara e precisa ser restaurado para que a Câmara possa mudar para lá. Mudar para lá. Mas assim... a ideia é essa, mas não tem que ser necessariamente a Câmara Municipal. Não, entendo, né? Entendi. Mas quanto tempo demora uma restauração, já que nós estamos falando, né, sobre isso? Pode levar anos, assim? Pode levar anos. No caso do fórum, por exemplo, é um imóvel muito grande, né? E ali tem muita coisa a ser feita. E tem que ser feito com cuidado, né? Para você não colapsar a estrutura. Então tem coisa... Lá tem laje em madeira, não é? Ou não? Eu não me recordo como é que é lá dentro. Eu lembro se tinha forro, madeira, alguma coisa assim. Forro. E aí você tem que tomar muito cuidado. A dificuldade deles, inclusive, está sendo em contratar a empresa, em conseguir a empresa para fazer o trabalho. Porque não é fácil, não. Não é fácil e quando encontra o valor é muito alto, né? Muito alto. Restaurar um patrimônio ainda mais o tamanho do fórum, né? Não, com certeza, com certeza. E eu acho o fórum bonito. Eu acho que o fórum ele tem cara de... Eu queria a sede da prefeitura tinha que ser lá. Tudo bem, eu adorei a sede nova também e tal, né? Ficou bonito, moderno, já tive lá, assim, espetacular. Agora, ali tem cara de prefeitura, aquele fórum. Ia ser bem legal. Mesmo. E é no coração de Caratinga, né? Não tem lugar para estacionar. Ali também formou um conjunto arquitetônico, né? Sim, com a praça. Com a praça, o fórum... o Cine Brasil, né, aquela edificação ali da Credit Cooper. Sim, que é muito bonita também. Verdade. Então, ali também formou um conjunto. Verdade.
Verdade. Pô, legal. Eu acho que a gente está meio caminhando pro final. Que você gostou do papo, Gostou, Lourdinha? Sentiu? Muito, e vocês gostaram? Demais. Tava nervosa no começo e tal, mas é um depois bate-papo, relaxa. né? Demais. Bacana. Futuro quais serão os próximos patrimônios? Você pode vislumbrar algum aí, Lourdinha, pra gente, aqui em Caratinga? Então, a gente está finalizando esse do Menino Maluquinho, né? E agora eu tive uma solicitação também, Tiago, que a gente ainda não reuniu para conversar sobre isso. Eu tive uma solicitação para fazer o tombamento da grutinha, aquela grutinha que tem... Sim. Saindo para Ipatinga, saindo para Valadares. A Santinha ali, né? Santinha. A Santinha. Uhum. Ah, legal. Mas assim, a gente ainda não levou essa proposta para o conselho, né? Ainda precisa levar, mas assim, foi uma solicitação de uma pessoa para fazer. Lá é material, né? Porque a peregrinação para lá, porque todo dia de Nossa Senhora sempre tem a turma caminhando para lá. O caminhar seria imaterial, né? Então, olha que legal. Lá poderia tanto ser um registro como patrimônio imaterial, porque é um lugar de memória, um lugar de visitações e tem essa peregrinação, ou pode ser também o tombamento do bem imóvel, porque tem a grutinha e tem uma capelinha atrás, né? Sim. Então, assim, mas a ideia seria fazer o tombamento mesmo, a princípio. Do imóvel, assim, a ideia da pessoa que pediu, sabe? Sim. Legal. Interessante. Suas considerações finais, Thiago? Pô, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado vir. Fico feliz da gente poder desmistificar algumas coisas, porque tem coisas que realmente... Sabe, Fernanda, eu fico muito preocupado. Nós vivemos um tempo de apologia à ignorância. As pessoas acham que sabe e sai falando sem conversar, sem conversar com um especialista, sem querer ler. E assim, eu acho que esse bate-papo, esse podcast, ele serve um pouco para a gente poder ajudar as pessoas a compreender como funciona, a escutar um especialista e tudo mais. Então, assim... legal, obrigado, viu, Lourdinha, aceitar isso, obrigado ao CREA, obrigado ao INEA, agradecer também, da outra vez, o presidente do INEA, que é o Zé Luiz Gonçalves, também está sempre apoiando a gente nessas iniciativas, então, muito obrigado pelo apoio aí, e estamos aí discutindo a cidade da melhor maneira possível. Isso mesmo. Suas considerações finais, Lourdinha? Então, tenho a agradecer também pelo convite, a participação, eu acho que momentos assim são muito importantes para a nossa cidade. Um ponto que a gente não falou e que é muito interessante é a questão multidisciplinar. A discussão do patrimônio, ela é bom inserir tanto arquiteto, engenheiro, historiador, sociólogo que trabalha com a comunidade. Então, assim, ela não está voltada só para o historiador, né? A questão do patrimônio ela é ampla, essa discussão é ampla. Então, assim, quanto mais profissionais envolvidos na restauração, na preservação, é melhor, né? Para a nossa cidade, para a nossa comunidade. São visões diferentes. Então, assim, é muito importante esse tipo de debate, né? Para a comunidade, até mesmo para a gente ter uma sensibilidade maior em relação à nossa história, né? Ao nosso patrimônio. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Nós também. Agradecer mais uma vez a Lourdinha. Tiago, obrigada por me ajudar aqui a conduzir esse bate-papo super interessante, edificador. E você que nos acompanhou também. Agradecemos aí por estar conosco aqui. Continue acompanhando os próximos episódios do Engetalk e siga as redes sociais do INEA e do CREA para saber quais são os próximos temas por aqui. Até a próxima!